Relatos de avistamento de OVNIs vêm de todo o mundo. Eu fui levado a bordo de uma nave espacial com 60 metros de diâmetro. Eu vi duas luzes grandes e brilhantes e depois... Quase todos acham que esses encontros são um fenômeno moderno. Mas, na verdade, eles têm sido relatados há milhares de anos. Praticamente todas as civilizações tiveram contato com seres extraterrestres. Na Índia, em Israel, os maias e os astecas. A ideia de que havia um ou mais grupos não humanos que nos inspiravam é verdade. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? De onde eles vieram? Será que foram apenas visitantes? Quem eram? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do passado, a série. Os visitantes. Roswell, Novo México. Esta cidade pacata do sudoeste americano já foi famosa por ter uma grande base militar. Mas isso mudou em 1947, quando um fazendeiro disse que uma nave espacial caíra em suas terras. Várias semanas depois, o exército divulgou a confirmação de uma nave alienígena. No dia seguinte, os militares mudaram a história e anunciaram que era apenas um balão meteorológico. Esses relatórios conflitantes chamaram a atenção do mundo. E o nome Roswell tornou-se um código que liga para sempre visitas extraterrestres e mistério insolúvel. A especulação sobre o motivo da cobertura da queda de Roswell é difícil de esclarecer. Algumas pessoas falam sobre esse assunto em termos de informações que iriam abalar nossa visão de mundo. Todo mundo já ouviu falar sobre o evento de Roswell. E uma das implicações da divulgação é que alguns de nossos mitos mais queridos sobre as origens da raça humana e nossa história e arqueologia seriam derrubados. Algo aconteceu em Roswell, no Novo México, há muito tempo. As pessoas querem a verdade. Acho que existe algo em todos os seres humanos que busca e tem sede de conhecimento a fim de responder questões sobre nossa própria existência. As pesquisas de opinião pública indicam que mais da metade da população mundial acredita que os alienígenas nos visitaram no passado ou nos visitam agora. Mas o que faz tantas pessoas acreditarem? Eu acredito que olhar para cima faz sentido. O universo é grande. Existem coisas lá fora que não entendemos. Existe provavelmente vida inteligente em algum lugar. As pessoas esquecem que estamos num planeta com 4,5 bilhões de anos. A presença da nossa civilização nessa vasta escala de tempo, se eu estalar o dedo, não seria rápido bastante para dizer esse é o tempo de nossa civilização. E pensar que nós somos os únicos nesse vasto período de tempo, para mim, é um absurdo. Nossa galáxia, a Via Láctea, tem mais de 100 bilhões de estrelas. E no universo, achamos que existem mais de 100 bilhões de galáxias. Então, se cada estrela tiver um planeta com vida inteligente, quantas civilizações alienígenas existiriam? Se pensar em nós como o auge da criação ou o topo da evolução, seremos os maiores, os melhores.
Dizemos que nós somos incríveis e únicos em todo o universo. Esquecemos de cultivar a modéstia. Cada passo que damos nos torna um pouco menos especiais. Pensávamos que éramos o centro do universo e depois percebemos... Bom, isso não é verdade, mas estávamos no centro da galáxia. E depois... Bom, tudo bem, estamos a 2/3 da periferia, um braço espiral. E depois, bem, ao menos o nosso Sol, sabe? Não o Sol, está no meio e a Terra o circunda. Assim, a Terra não está nem no centro desse sistema. Então, quanto mais aprendemos, percebemos que a ciência traz humildade. Quando o homem pisou na Lua, nossa perspectiva do universo mudou para sempre. Houston, nós vamos descer. Os alienígenas que chegaram e desceram a escada em 20 de julho de 1969 fomos nós. Somos certamente parte de uma magnífica raça. Acho que as pessoas não entendem quanta energia é preciso para ir de uma estrela a outra. Esse evento histórico levantou uma questão. Se nós podemos explorar outros mundos, por que seres de outras partes do universo não poderiam ter feito o mesmo? Será que vieram à Terra centenas ou, quem sabe, milhares de anos atrás? Acho que o passado humano é mais fantástico do que imaginamos. Eu, na verdade, penso que os extraterrestres estiveram nesse planeta. Kawashi, Peru. 2000 anos atrás, este local era a capital cultural e religiosa do povo Nazca. Porém, por volta do ano 500 d.C., os Nazcas desapareceram misteriosamente, deixando Kawashi abandonada. 1400 anos depois, em 1910, o antropólogo Alice Schirdelka foi a Kawashi para estudar a antiga civilização Nazca. Durante uma escavação, ele encontrou alguns dos objetos mais surpreendentes que já havia visto. Esqueletos com crânios enormes e alongados. De onde vieram? Como chegaram ali? Será que eram humanos? No Peru, encontramos esses crânios estranhos e alongados. Eles parecem bizarros. Quer dizer, essas pessoas parecem alienígenas. Podemos dizer que são ETs, mas um aspecto que temos que considerar é que a deformação de crânio e face que cria cabeças alongadas é uma prática bastante conhecida no mundo antigo. Em 1870, o processo de deformação do crânio foi estudado por um botânico e explorador alemão chamado Georg Scheinfurt. Enquanto explorava o Congo, ele contatou a tribo dos Mambetos. Eles realizavam rotineiramente um ritual de enrolamento do crânio que lhes permitia alterar a forma dos crânios humanos. Eles comprimiam e enrolavam com força os crânios das crianças de colo. Veja, isso forçava o crânio para trás e o alongava, e em muitos casos dobravam de tamanho. Uma questão importante é por que faziam isso. Talvez fosse um modo de distinguir a elite das pessoas comuns. Talvez fosse uma questão de estratificação social. Uma possibilidade que me atrai e que pode ter sido um modo de expressão física e de tentar atingir fisicamente
níveis mais altos de consciência ou níveis mais altos de capacidade mental? Na minha opinião, eles fizeram isso a fim de imitar os deuses. E esses deuses eram seres físicos, porque se fossem apenas uma criação da imaginação de nossos ancestrais, eu acho que não seria uma razão forte o bastante para expor as crianças a um ritual para conseguir essa aparência. Na minha opinião, essas pessoas eram viajantes espaciais de carne e osso mal interpretados. Algumas pessoas sugeriram que os alienígenas tinham crânios alongados e que os povos antigos estavam imitando esses crânios. Um ditado antigo diz que a imitação é o elogio mais sincero. Embora várias imagens tentassem retratar os alienígenas, uma em especial passou a dominar a percepção do público. Ela também tem um crânio alongado e está associada a uma raça extraterrestre que muitos chamam de os cinzas. Em termos de entidades, uma descrição muito comum são os chamados de cinzas. 1 metro ou 1,20 m de altura, essencialmente humanoides, mas muito magros, com cabeças desproporcionalmente grandes e grandes olhos negros amendoados. Mas alguém em uma sociedade primitiva iria realmente querer imitar essa aparência e deformar seu crânio? Alguns arqueólogos têm outra opinião e creem que a autoexpressão artística explica esses costumes. Existem vários tipos de pessoas que ou adornam o corpo ou usam o corpo como arte, em tatuagens ou piercings, ou tribos que colocam coisas nas orelhas ou nos lábios para tentar aumentar partes do corpo. Conhecemos algumas sociedades que prendiam partes do corpo, pés ou cabeça, para criar determinadas formas, e isso era feito por algum motivo. Sabemos que isso não é algo saudável. Isso não quer dizer que não exista. E as pessoas sempre querem mudar o corpo para ter uma certa aparência. Qualquer que seja a explicação para esses rituais, eles não ocorrem só no Peru e no Congo. A deformação do crânio é um fenômeno global. O mais estranho é que isso ocorre em todo o mundo. E isso é algo que os arqueólogos não conseguem explicar facilmente. Pensar que as pessoas em ilhas remotas, nos povos da América do Sul, em Malta ou na África, de repente começaram a fazer essa deformação craniana parece incrível. Realmente impressionante. Esta é uma lição que tem de ser aprendida. Alguma coisa foi ensinada a eles. Parece haver semelhanças básicas, como se houvesse uma civilização, ou pelo menos um tipo de cultura influenciando as pessoas ao redor do mundo. Eu acho cada vez mais difícil acreditar, como me ensinaram na faculdade, que todas essas diferentes culturas, por coincidência, chegaram aos mesmos conceitos de modo independente. Seria possível que as sociedades de todo o mundo fossem influenciadas por eventos similares? E que imitassem seres reais vindos de outros planetas? Algumas das imagens mais famosas de crânios alongados são originárias do Antigo Egito e retratam um dos faraós mais controversos. Seria possível que ele imitasse a aparência dos extraterrestres? Ou existe uma explicação ainda mais intrigante? Será que ele era um visitante? Egito. Muito antes de os antigos egípcios construírem as pirâmides ou se fixarem ao longo do rio Nilo, eles falavam de uma era chamada Tep Sep, o início dos tempos.
Segundo as lendas, foi em Tep que os deuses dos céus desceram das estrelas até a terra em barcos voadores e transformaram lama e água em um novo reino. A palavra Deus, segundo os antigos egípcios, é Netiro, que significa um ser que veio do cosmos. Eles são muito claros sobre o fato de que seus deuses tinham descido das estrelas. Eles nos dizem que o deus Osíris governava com sua esposa e irmã, a deusa Ísis, e que eles eram deuses das estrelas e os identificavam claramente. Osíris era identificado com a constelação de Órion, e Ísis era identificada como a deusa da estrela Sirius, a mais brilhante nos céus. Um aspecto interessante é que na constelação de Órion fica o chamado berçário das estrelas. As estrelas da nossa galáxia literalmente nascem nessa área. E é muito peculiar que os antigos egípcios insistiam que o nascimento dos deuses das estrelas foi nessa constelação. Eles realmente acreditavam que suas origens estavam nos céus. Uma coisa que vemos em todo mundo nas civilizações antigas é que elas tinham um conhecimento incrível sobre as estrelas, os planetas e os movimentos celestes. O homem comum do mundo antigo tinha muito mais conhecimento do que ocorria nos céus do que muitas pessoas bem informadas de hoje. Conforme o Antigo Egito se transformou em uma grande civilização, seus cidadãos acreditavam que os faraós eram filhos de Osíris e, portanto, deuses vivos. As obras de arte os representavam como seres perfeitos. E embora o povo adorasse diversos deuses, o faraó ficava acima de todos. Essa crença religiosa egípcia manteve-se por quase 1000 anos, até que um faraó mudou tudo. Quem foi o herege? Seu nome era Akhenaton, e em todas as imagens que temos, ele é representado com um crânio alongado. Quem foi ele? Segundo a mitologia egípcia, ele também descendia dos deuses que chegaram à Terra durante o Tep-Sep. Mas por que tantos ainda acreditam que ele realmente veio das estrelas? Em 1352 a.C., Akhenaton subiu ao trono como o 10º faraó da 18ª dinastia. Imediatamente, ele instituiu uma série de mudanças religiosas radicais, proibindo a referência a múltiplos deuses. É muito estranho que ele quisesse fazer isso de uma única vez, mas ele ordenou que a iconografia dos deuses anteriores fosse removida. Ele só permitiu uma imagem, que era uma imagem do Sol. Literalmente, um disco solar com raios que se irradiavam. Por que ele fez isso? Porque, segundo os textos e os poemas que foram escritos sobre ele depois, ele foi visitado por um desses seres que desceu dos céus e que disse a Akhenaton: essa é a verdade. Eu sou seu Deus. O Deus Sol era chamado de Aton. Akhenaton afirmou ser um descendente direto de Aton. Akhenaton, como os outros faraós, considerava-se como um ser divino. Era um deus. Não só acreditava que era um deus, mas todo o país o via como um deus. Bom, a definição de um deus é que ele era um descendente desses seres celestiais. No 4º ano de seu governo, Akhenaton ordenou a construção de uma nova capital. Ele a denominou Amarna e a dedicou ao Sol. Ele passou os 10 anos seguintes ali, e nesse período instituiu mudanças na arte e na cultura, inclusive no modo em que deveria ser retratado. Na iconografia egípcia, os faraós são retratados com um corpo em forma triangular, com ombros largos e fortes e cintura esguia.
Bom, se olharmos os líderes de hoje, veremos que a maioria não tem ombros largos e cintura esguia. Mas era importante retratar os reis egípcios com ombros largos e cintura esguia, porque era assim que um rei deveria ser. Era exatamente o oposto com Akhenaton. Ele se mostrava talvez como realmente era, com uma aparência bem estranha e um olhar muito místico. Se considerarmos as estátuas de Akhenaton literalmente, ele tinha uma aparência bastante estranha que combinava, como se pode dizer, aspectos femininos com aspectos masculinos e talvez com um crânio alongado. A mudança na iconografia real de Akhenaton o retratava como provavelmente ele era, uma cabeça pontuda, barriga saliente e peito retraído. Isso era oposto à iconografia idealizada por aqueles tradicionais artistas egípcios que retratavam os faraós altos e fortes. A esposa de Akhenaton, a rainha Nefertiti, e seus filhos também eram retratados com crânios alongados. Por que Akhenaton e Nefertiti tinham cabeças deformadas? Será que tinham uma anormalidade genética ou alteraram deliberadamente sua forma? Alguns acham que pode haver uma outra explicação para essa aparência estranha e alienígena. Eles parecem muito diferentes dos outros seres humanos. É possível que Akhenaton tenha sido um mestiço extraterrestre? Os partidários dos alienígenas do passado olham para o faraó Akhenaton e dizem: veja essa cabeça longa, ele parece um alienígena cinza, parece algo que não é humano. Algum mestiço entre um alienígena e um ser humano deve ser evidência de interferência alienígena, da reprodução alienígena com seres humanos. Eu estive no Egito e uma das coisas mais incríveis de se ver são os restos arqueológicos do Antigo Egito. Foi o singular faraó Akhenaton. Ele tem uma face bem estreita e pontuda, maçãs do rosto altas e um crânio muito alongado e... A ideia de que eles se pareciam com extraterrestres, ou talvez que tivessem DNA extraterrestre, é uma ideia plausível. Akhenaton governou por 17 anos. Depois de seu reinado, Amarna foi abandonada e os templos do Sol foram destruídos. As imagens de Akhenaton foram deliberadamente danificadas. O Antigo Egito retornou rapidamente à adoração a muitos deuses. Será que isso foi uma rejeição ao sistema religioso radical de Akhenaton? Ou foi um disfarce para sua identidade alienígena? Existem muitas teorias sobre isso. Mas a mais extrema é que ele, de algum modo, tinha alguma conexão extraterrestre. Se aceitarmos essa conclusão, isso explicaria por que ele foi literalmente derrubado, ou até mesmo assassinado. Alguns egiptólogos acreditam que Akhenaton foi obrigado a abdicar e fugiu do Egito com um grupo de seguidores leais. Em 1907, o corpo de Akhenaton foi encontrado no Vale dos Reis, no Egito, por um arqueólogo britânico chamado Edward Ayrton. Depois de desenterrar os restos mumificados, ele confirmou que realmente o crânio do faraó tinha um formato alongado. Alguns estudiosos afirmam que ele tinha algum tipo de anomalia física, que ele sofria de uma doença que fez com que seu rosto ficasse longo e que sua cabeça fosse mais alongada. Acho que com Akhenaton estamos lidando com uma deformação física que não foi corrigida pelos artistas reais, que o retrataram da forma como ele era, com barriga, peito retraído e cabeça longa. O sucessor de Akhenaton foi seu filho Tutankhamon, que se tornou o faraó mais famoso de todos os tempos.
Quando seu túmulo foi descoberto em 1922 por Howard Carter, descobriu-se que Tutankhamon também tinha um crânio alongado. Será que ele herdou genes alienígenas do pai? A vida de Akhenaton continua a ser um mistério. Será que ele realmente mudou o sistema religioso do Egito porque, como alguns sugerem, era um ser celestial? Se isso for verdade, existirão evidências da vinda desses seres à Terra? Talvez outras pistas sejam encontradas a milhares de quilômetros do outro lado da África. Mali, no noroeste da África. Em um vale remoto habita o povo Dogon, que descende de uma tribo nômade que se estabeleceu ali por volta do ano 1000 depois de Cristo. Como os seguidores de Akhenaton, os Dogons saíram do Egito por causa de perseguição religiosa. Os Dogons praticam uma tradição muito antiga e, na minha opinião, mantém algumas das antigas tradições e mitos egípcios que foram trazidos até a nossa era. Partes do Antigo Egito podem não ter desaparecido. Elas foram mantidas até hoje pelos Dogons. Quais são as crenças deles? Na mitologia Dogon, o deus dos céus, Ama, criou a primeira criatura viva chamada de Nomo. A lenda também diz que logo depois da criação, Nomo multiplicou-se em várias partes, uma das quais se rebelou contra Ama, que o destruiu e espalhou suas cinzas por todo o mundo. Segundo os mitos dos Dogons, um deus lhes deu esse conhecimento. Ele desceu dos céus em uma arca que navegava em fogo e aterrissou em uma tempestade. Ainda hoje, os Dogons celebram um festival em honra de Nomo e dessa visita que ocorreu no passado remoto. Como sabemos isso? Nesse festival, eles usam máscaras de madeira que são muito antigas e que vêm da época em que o festival começou. As máscaras dos Dogons contam histórias místicas de seus ancestrais. Esta é uma escultura do Criador. Eles o chamam de Ama e ele abarca o universo. É assim que eles passam essa informação de uma geração para outra, pelas histórias esculpidas nas máscaras. Será que Nomo era uma pessoa real? Alguns veem semelhanças entre a lenda dos Dogons e a história do misterioso faraó Akhenaton. Akhenaton acreditava descender diretamente do deus Sol Aton. Nomo foi criado pela divindade dos céus, Ama. Será coincidência que duas culturas distantes milhares de quilômetros compartilhem histórias míticas de seres vindos dos céus? Ambos, Nomo e Akhenaton, eram representados com cabeças alongadas. Será possível que essas lendas se baseiem em eventos reais? Os Dogons habitam o Planalto Central na região de Bandiagara. Seu conhecimento é muito antigo e os sacerdotes o compartilham apenas com pessoas escolhidas. Nos anos 1920, o antropólogo Griot e o etnólogo Dieterlen visitaram a tribo e foram convidados a conhecer seus segredos. Um segredo se destacou. Os Dogons afirmavam que o deus Ama vinha de uma estrela específica na constelação de Sírius, o mesmo local onde os antigos egípcios diziam que o deus Osíris nascera.
Essa estrela é chamada de Sirius B pelos astrônomos modernos e de Potolô pelos Dogons. Mas o mais intrigante é que a estrela é tão distante que não é visível a olho nu. Eu fiquei muito intrigado com isso. Os Dogons não deviam saber sobre a existência dessa estrela. Sirius é a segunda estrela mais próxima do Sistema Solar. Fica a 8 anos-luz de distância e, de fato, nem é visível com os telescópios comuns. Ela foi vista pela primeira vez e fotografada em 1970. A ciência moderna comprovou que Sirius B realmente existe. O problema é que os Dogons sabiam disso muito antes da ciência moderna confirmar. Quer dizer, isso é estranho. Medidas tiradas com o telescópio Hubble em 2003 confirmaram que Sirius B é uma anã branca. Uma estrela parcialmente esgotada com massa extremamente densa. Embora seu tamanho seja menor que o da Terra, ela pesa cerca de 8 vezes mais do que o nosso Sol. Mas como os Dogons conseguiram esse conhecimento de astronomia até mais avançado do que a ciência moderna? O mistério é como essa história foi passada entre as gerações. Se a história veio de um tempo antes de os astrônomos saberem que havia uma estrela ao lado de Sirius e que não era vista a olho nu. Este é o símbolo dos Dogons para Sirius. Quando você o movimenta, dá para ver uma órbita ao redor do centro, marcada por Sirius A. Sirius B orbita ao redor dela, então este é um sistema circular. Este símbolo é praticamente um modelo astronômico que os Dogons não poderiam ter inventado, porque só Sirius A é visível. Sirius B e C são invisíveis. Entretanto, a descrição da órbita está correta. Uma suposição é que esse ser, Nomo, que lhes trouxe esse conhecimento, possa ter sido um extraterrestre. Desde o início do século XX, a tribo tem sido estudada e pesquisada por antropólogos. Isso levou muitos historiadores modernos a afirmar que os Dogons devem ter aprendido astronomia com os ocidentais. A mitologia dos Dogons é tão fluida que quando a ciência confirma algo que eles acreditavam na antiguidade, isso pode ter sido pura coincidência ou pode ter sido uma conflação, isto é, eles ouviram algo e como é uma cultura oral e como a mitologia é tão fluida, eles ouviram algo que alguém disse sobre essa estrela em relação com outra estrela e então incluíram isso na mitologia e na religião. E depois um estudioso posterior pergunta o que eles acreditam e eles dizem, bem, acreditamos nisso há milhões de anos. Os críticos sugerem que esse conhecimento foi passado pelos modernos etnólogos, mas isso é incorreto, porque sabemos que a história vem de muitas centenas de anos antes de qualquer etnólogo moderno ir até lá. Se ficar provado que toda essa informação é correta, inclusive as partes que ainda estão sendo estudadas pelos astrônomos, isso significará que a Terra teve visitantes espaciais na pré-história. Ou eles herdaram esse conhecimento, ou a pergunta é de onde veio? De uma civilização anterior ou de seres extraterrestres? Ou é uma coincidência? Na minha opinião, não é uma coincidência. Se o povo Dogon realmente possuía esse conhecimento avançado, será que suas lendas se baseavam em eventos reais? Os antigos egípcios não são os únicos a acreditar em deuses ou seres místicos que vinham dos céus. Será que existe uma explicação para mitos semelhantes existirem em culturas antigas de todo o mundo? O que isso revela sobre esses possíveis visitantes? Talvez a resposta não esteja na África, mas nas rochas e canyons do sudoeste americano.
50 quilômetros ao sul de Gallup, no Novo México, fica o pueblo dos Zunis. Abrigada nos planaltos desolados, essa cidade de barro é o lar dos índios Zunis, uma das tribos mais antigas da América do Norte. Eles habitam essa terra há quase 2.000 anos e protegem seus segredos há muito tempo. Os Zunis são uma cultura muito interessante, pois eles são uma das poucas culturas que realmente não contaram para o resto do mundo sobre seu conhecimento das estrelas. Quase todas essas informações são bem guardadas pelos nativos. Eu considero muito intrigante que seja nesta época da história que estamos começando a saber cada vez mais sobre seus conhecimentos das estrelas. Grande parte da história dos Zunis está gravada nas rochas do deserto do Novo México. O líder Zuni Clifford Marruti e o arqueólogo Dan Simplício estudaram a história secreta dos Zunis em primeira mão. Eles coletaram as histórias que atravessaram gerações e que se baseiam na crença de que os criadores e os protetores da tribo são seres sobrenaturais vindos dos céus. Isso aqui é bem interessante. Eu imaginaria que fosse do século passado, mas podemos ver que tem uma figura de estrela. As imagens celestiais costumam ser muito representadas nos petroglifos culturais, e esta é uma que retrata uma estrela. Poderia ser a supernova da nebulosa de Câncer. Na mitologia Zuni, o sistema de preces e os protocolos dos rituais falam sobre as pessoas que vieram para cá e nos dizem como levar a vida como seres celestiais. Se ouvirmos muitos cantos religiosos e preces, todos falam disso. Eles falam sobre o espaço e sobre o lugar do universo de onde vieram, e o representam nesta parede de rocha. Mas o significado real disso é um pouco mais profundo e mais complexo que isso. Esses desenhos foram feitos em 1200 a.C., mas parecem representar viajantes espaciais modernos e seus veículos. Se você for um pouco para trás, poderá ver outra figura aqui. Tem um domo e tem olhos. Um pouco mais para baixo tem algo que parece um nariz e uma boca. Acho que tem algo com os antigos que, quando viam alguma coisa, tentavam descrevê-lo desenhando aqui. É claro que isto não é exatamente o que via, mas é o melhor que podiam fazer com o que viam. No caso dos petróglifos e coisas assim, há muitas interpretações. Algumas vezes são apenas rabiscos de pessoas, mas outras vezes podem ser descrições e representações de algum tipo de deus do espaço exterior. Algum astronauta do passado. E quando se estuda a cultura do povo Zuni, é isso que eles lhes dizem, que esses petróglifos são aquilo que os próprios Zunis chamam de homens do espaço. Esta parece ter 2 pernas e um corpo grande em forma de diamante. Eu acho que aqui é uma cabeça mais bem esculpida. Tem uma forma muito diferente da aparência dos seres humanos. Agora eles são chamados de OVNIs, mas na cultura Zuni sempre fomos ensinados que eles são os guardiões do mundo superior, que significa espaço. São pessoas dos céus, seres que têm origem extraterrestre. E isso ainda está em nossa mitologia e práticas religiosas atuais. Como outras tribos indígenas, os Zunis chamam essas pessoas celestiais de Catinas. Segundo a história da criação dos Zunis, os deuses Catinas vieram dos céus para trazer os Zunis para a Terra por um portal especial. O Sipapu é a entrada para o quarto mundo.
ou mundo subterrâneo. E essa é a representação de onde os Kashinas vêm e vão. Assim, segundo os mitos, os Unis foram trazidos para o mundo da luz onde estamos hoje. Mas eu interpreto isso como seres extraterrestres vindos do universo. Todos os anos, os Unis participam do festival de Chalaco. Vestidos com roupas tradicionais que representam os Katinas, os índios celebram a chegada dos deuses à Terra. Esta é uma estatueta dos deuses Katinas. Esses seres são deuses dos céus, que desceram aqui e que usam capacetes estranhos. Este usa um capacete na cabeça. E se a gente olhar todo o corpo dele, é como se usasse algum tipo de traje. E este aqui também tem um capacete e um visor. Para os índios Pueblo, como os Unis, esses são os deuses celestiais. E todos os anos eles fazem cerimônias especiais. As pessoas vestem roupas especiais e máscaras para representar a chegada dos deuses. Eles realmente parecem astronautas do passado. Se estudarmos a poesia, as lendas e as histórias dos índios americanos do Sudoeste, todos têm a lenda do povo das estrelas. O povo das estrelas veio para cá, semeou o planeta Terra e vieram em naves voadoras. Se falar com os anciãos, eles irão dizer que muitos acreditam na existência dos extraterrestres. Os Unis não têm escrita. O contador de histórias conta para as crianças como isso aconteceu. Todas as canções que usam nas cerimônias repetem a história muitas e muitas vezes. E é assim que eles passam adiante as tradições, os costumes e as crenças. Contam à maneira indígena, usam as coisas que entendem para explicar as que não compreendem. Eu me lembro que meus avós falavam de uma nave que voava e que tinha, na verdade, caído em uma das mesas a leste daqui. Não existia interpretação para o que era uma nave, e o mais próximo que podiam interpretar como algo que podia voar era um pássaro ou os dançarinos vestidos de Katinas. Somos um povo muito supersticioso. Sempre se disse na história dos Unis que eles sempre estiveram aqui onde estamos neste momento, mas nós não os vemos. Eles estão em uma frequência diferente. E isso é muito, muito sagrado e também muito, muito secreto. Estão em algum lugar no espaço. Para os que acreditam que astronautas do passado vieram à Terra milhares de anos atrás, a arte pré-histórica fornece mais pistas que se somam a um conjunto crescente de evidências. Murais e estátuas no Antigo Egito, tradições tribais e máscaras exóticas na África, petroglifos no sudoeste americano. Todos são muito antigos e parecem contar histórias semelhantes de visitantes vindos dos céus. Será que as lendas de alienígenas que vieram à Terra há milhares de anos podem ter inspirado mais crenças tradicionais? Seres celestiais que vieram à Terra. Deuses que desceram dos céus. Será que esses eventos só existem nas lendas dos Unis? Será que relatos similares existem em outras culturas e religiões de todo o mundo? Qual será a explicação? Temos de lembrar que nossos ancestrais eram muito inteligentes, porém, o seu quadro de referência tecnológico era diferente do nosso contexto tecnológico. Então, por isso, eles não tinham o vocabulário com que descrever ou com o qual dar um nome a algumas coisas que eles viram. Então, o que fizeram? Eles usaram palavras que eram comuns em sua época.
e assim tentaram descrever aquilo que observaram do melhor modo possível, com as suas palavras. Na China antiga também existiam as mesmas crenças que encontramos entre os egípcios, os índios americanos e os Dogons. As divindades vinham das estrelas. Segundo a mitologia chinesa, que data de 3000 a.C., quando o deus chamado Guangdi nasceu, houve uma radiação da grande estrela Qi. Depois, Guangdi saiu da barriga de um dragão que soltava fogo e se tornou o primeiro imperador da China. As origens do povo chinês Han começam com a história de um grande deus que olhou para baixo com empatia. Aqui, as pessoas eram pobres, em um país belo e rico, com uma linda paisagem. Mas as pessoas sofriam. Ele se apiedou e decidiu vir até aqui. Guangdi chegou ao planeta Terra em um dragão voador. Ele tinha o poder do voo. Guangdi podia ir a qualquer lugar em questão de minutos e geralmente fazia isso montando em seu dragão e voando para lá. Essa energia divina tornou-se humana e foi um grande líder, o Imperador Amarelo, que governou e uniu o povo, e houve um período de grande prosperidade, até que seu trabalho terminou. Guangdi trouxe ordem ao caos, criando o primeiro império da China. Ele é visto como um herói cultural e é responsável por inventar a bússola, a acupuntura e por padronizar a escrita chinesa. A Grande Muralha da China é parte de seu legado. Quando a Terra prosperou, ele decidiu que era tempo de partir. E o grande dragão amarelo voltou. Então ele entrou na barriga do dragão e partiu para cima. Agora, será que esses dragões eram dragões de verdade, de natureza biológica? Ou eram algum tipo de máquina que não foi compreendida? Porque, como todos sabemos, os dragões sempre estão ligados com soltar fogo e muita fumaça. Quando vemos um foguete moderno decolando, sempre há muita fumaça, que às vezes é amarela, às vezes é vermelha. Então é muito bizarro que haja essas correlações entre a antiguidade e os tempos modernos. A mitologia é o esforço para apreender o que não podemos, a fim de entender o que está além de nós. Nos ensinamentos orientais, os dragões muitas vezes carregam pessoas. Algumas vezes nas costas, outras dentro da barriga. Então, se pensarmos neles como o esforço de um poeta para explicar um veículo que lhe era estranho, eles parecem ser discos voadores. Pode ter sido um problema de tradução, porque se trata de uma palavra que tenta descrever algo que é difícil de compreender. 6.500 quilômetros a oeste da China, há outra lenda de seres celestiais que influenciam uma civilização no lugar onde hoje fica o Iraque. A lenda babilônica de Enuma-Elish data do século VII a.C. O texto foi descoberto em 1849 pelo arqueólogo britânico Sir Austin Henry Layard, que procurava as ruínas da biblioteca de Assurbanipal em Nínive. A história diz como os primeiros seres humanos foram criados por uma raça extraterrestre chamada Anunnaki. Nos textos antigos da Suméria, existem descrições de seres que desceram dos céus e que se chamavam Anunnakis. A palavra Anunnaki significa aqueles que vieram dos céus. Ela diz, literalmente, que esses seres desceram dos céus em veículos voadores. E nós encontramos descrições
e também imagens dos Anunnakis. E podemos vê-los em estátuas e em gravações. E é mesmo muito interessante ver que esses seres parecem ser viajantes espaciais modernos com trajes estranhos. Alguns usam relógios de pulso, eles vestem botas e capacetes, mas, acima de tudo, asas. E sempre foram descritos ou retratados flutuando acima de todas as pessoas comuns. Então, a pergunta é, quem eram os Anunnakis? De acordo com a hipótese do astronauta antigo, eles eram viajantes espaciais que visitaram a Terra num passado remoto. Temas similares podem ser encontrados nas lendas dos deuses gregos e romanos, que também descrevem eventos que alguns interpretam como contatos extraterrestres. As duas culturas acreditavam em deuses poderosos que moravam nos céus e vinham à Terra para interagir com os seres humanos. Um bom exemplo é Zeus, um dos deuses gregos. Eles vinham dos céus e do Monte Olimpo, onde viviam no topo de uma montanha, e traziam realmente a civilização e a ciência para a humanidade. Porém, eles tinham muitos atributos humanos. Sentiam-se atraídos pelas mulheres humanas. Queriam ter sexo e filhos com todas as mulheres que pudessem e depois retornavam para os céus. A ideia de deuses que se casam com seres humanos é muito comum. Zeus, na mitologia grega, sempre vinha a acasalar com mortais e produzia semideuses como Hércules ou Helena de Troia, que eram excepcionalmente belos, extremamente poderosos e tinham talentos incomuns e abundantes. Em outras palavras, estavam criando uma raça melhor nesse sentido. Segundo a teoria do astronauta antigo, todo o panteão de deuses que temos na Grécia Antiga é formado por seres extraterrestres de carne e osso, que foram interpretados como sendo criaturas divinas por nossos ancestrais. Existem muitas evidências mostrando que não estamos sós no cosmos e que as civilizações humanas na Terra têm interagido por longos períodos de tempo com inteligências extraterrestres. A crença em seres celestiais que interagem com os seres humanos é central em várias grandes religiões. De fato, segundo a Bíblia, no livro do Gênesis, Deus criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva. A Bíblia também contém outras passagens que descrevem estranhas interações entre seres sobrenaturais e seres humanos. As pessoas acreditam que os mensageiros desceram dos céus, fizeram sexo com seres humanos, e foi isso que produziu gigantes como Golias. Assim, em sentido técnico, eles são alienígenas. Sejam deuses ou sejam anjos, eles são seres sobrenaturais. A interpretação das histórias bíblicas tem provocado debates e controvérsias. Quase todos veem um único Deus dirigindo e influenciando o destino humano, mas outros argumentam que diversos deuses são responsáveis por isso. O Antigo Testamento diz claramente: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora, do ponto de vista gramatical, essa frase não tem sentido, porque lemos Deus e depois lemos nossa imagem. Bom, os teólogos sugerem que nossa se refere à Trindade, à Sagrada Trindade. Então, basicamente, se mudássemos a palavra Deus para deuses, de repente, a frase faria sentido. Então, os deuses criaram o homem à imagem deles. O que temos então é essa referência: criemos o homem à nossa imagem. Isso você encontra em vários textos religiosos, especificamente a Bíblia judaica, que os cristãos também aceitam, e no Alcorão, que os muçulmanos consideram sagrado. Lá temos a referência a Deus no plural. Isso é muito interessante.
Porém, todas as escrituras religiosas que contam histórias similares realmente indicam a possibilidade de que alienígenas visitassem a Terra na antiguidade? O fato é que a história da criação em nossa Bíblia é a história da criação nas culturas de todo o mundo. A história do dilúvio, a evolução da espécie humana, o desenvolvimento da linguagem. Tudo isso indica, e a Bíblia afirma, que a vida na Terra veio do contato com uma forma de vida extraterrestre. Isso está na Bíblia, está nas culturas antigas de todo o mundo, então acredito que a teoria dos astronautas antigos é verdadeira e acredito que existem evidências claras e acho que quanto mais se tenta refutar essa evidência, mais se acaba percebendo que os astronautas antigos realmente nos visitaram e vieram à Terra milhares e milhares de anos atrás e iniciaram a civilização que temos hoje. Se os partidários da teoria do astronauta antigo estão certos, então quem foram esses visitantes? Será que a astrofísica e a biologia avançadas podem revelar a identidade deles? Em 18 de março de 1965, o cosmonauta russo Alexei Leonov saiu da Voskhod 2 e se tornou o primeiro homem a andar no espaço. Ele passou 12 minutos e 8 segundos fora da nave antes de retornar. A vida de Leonov dependia de um traje protetor que o manteve vivo em um local sem pressão atmosférica nem oxigênio. Se precisamos de trajes espaciais, os alienígenas que viessem à Terra precisariam também de proteção? É isso que vemos nesses entalhes e desenhos antigos. Quando os críticos dizem, bom, por que os astronautas antigos iriam usar trajes espaciais como os que temos hoje? A resposta é muito simples. Podemos ir ao espaço sem usar um traje desses? É claro que não, nós morreríamos. Houston, nós vamos descer. Porque quem disse que os seres que nos visitaram no passado remoto poderiam respirar na atmosfera do planeta Terra? Então, não é ilógico sugerir que, na realidade, eles usavam algum tipo de traje. Por que essas imagens se parecem com astronautas modernos? Se eram alienígenas, é possível que fossem como os seres humanos? E que tivessem vindo de um planeta como a Terra? Na virada do século XX, um grupo de cientistas ingleses e alemães pensou nessa possibilidade. Eles concordaram com uma teoria criada pelos filósofos gregos e que diz que toda a vida no universo começou em um único local. Essa teoria chama-se panspermia. Panspermia é a teoria de que a vida se formou em um local e depois foi difundida para outros lugares. No espaço, no ambiente entre as estrelas, vemos moléculas que são os componentes da vida. É fácil levar os componentes da vida para outro planeta. Por exemplo, se a vida se formasse em Marte, poderia vir para a Terra, contaminar a Terra e começar a vida aqui. 3 bilhões e 600 milhões de anos atrás, Marte era quente e úmido, com um clima similar ao da Terra hoje. Os biólogos acreditam que, como Marte esfriou mais depressa do que os outros planetas, a vida pode ter surgido primeiro lá. O início do Sistema Solar tem Marte como o melhor candidato à vida. As rochas de Marte chegam aqui o tempo todo, depois de serem lançadas de Marte por impactos de asteroides e cometas. E sabemos que poderiam transportar micro-organismos marcianos para a Terra.
Em agosto de 1996, uma equipe científica fez um anúncio surpreendente. Um meteorito marciano encontrado na Antártica continha evidências de vida fossilizada. A rocha de 2 quilos, etiquetada ALH84001, mostrava a presença de glóbulos de carbonato excretados por micróbios que viviam em Marte 3 bilhões e 600 milhões de anos atrás. A Terra não estava sozinha. A vida existia em outro local no universo. Essa contaminação entre Marte e a Terra, que 20 anos atrás era vista como uma conjectura louca, é agora bastante aceita pela comunidade de astrobiologia. Os astrobiólogos que estudam a origem e a evolução da vida no universo aceitam a possibilidade de que a vida na Terra tenha começado no espaço exterior. Será que os cientistas finalmente provaram o que as culturas antigas acreditam há séculos? O mito ou ideia de que a origem da humanidade está nas estrelas é muito comum. Está nas culturas antigas, nos antigos egípcios, nos maias, nos astecas, nos índios e assim por diante. E é intrigante. E provavelmente é verdade. Quer dizer, no ponto de vista astrofísico, nós viemos das estrelas. É um fato que a vida na Terra foi trazida por um cometa que continha os elementos da vida. Eu, pessoalmente, suspeito que há vida lá fora. De fato, eu acredito que temos evidências, pelo menos indícios de vida microbiana extraterrestre. Porém, se a vida chegou à Terra vinda do espaço exterior, isso foi um acidente? Ou ela foi enviada de propósito? Um cientista importante acha que sim. O geneticista inglês Francis Crick, mais conhecido por colaborar com James Watson. Em 1953, os dois descobriram a estrutura do DNA humano. Menos de 10 anos depois, eles receberam o Prêmio Nobel por seu trabalho em genética. Nos anos 1960, ele se tornou partidário da teoria da panspermia e levou a ideia a um novo nível, chamando-a de panspermia direta. Francis Crick criou a hipótese de que, em algum lugar do outro lado da galáxia, havia uma civilização de seres inteligentes e avançados e que eles sabiam que seu planeta seria destruído, talvez por uma estrela supernova nas vizinhanças, e o planeta ficaria sem vida. Ele se perguntou o que uma civilização inteligente faria nessa situação. Antes de tudo, eles tentariam descobrir se poderiam sair dali. Se poderiam preservar sua vida e a de seus descendentes partindo em naves espaciais e viajando até encontrar um planeta adequado para colonizar. Será que isso poderia ser verdade? Poderíamos ser descendentes de uma raça alienígena vinda de um outro mundo? A conclusão última de algumas teorias exobiológicas é, na verdade, que nós mesmos somos extraterrestres. Que a vida na Terra surgiu porque o material orgânico foi trazido para cá de um outro lugar. E se for assim? E se nós formos os descendentes desses seres que vieram de outro planeta? Nós não fomos criados. Nós fomos trazidos aqui e semeamos o planeta Terra como uma colônia de um outro planeta. Então somos os colonos de outra raça. E é por isso que os alienígenas se parecem conosco. Na minha opinião, não é pouco científico considerar a possibilidade da intervenção de astronautas antigos alienígenas. Vivemos em um enorme universo.
bactérias versus humanoides. Poderíamos dizer que é uma grande diferença, mas pensando bem, não é uma grande diferença, pois existe vida. E a capacidade de a vida evoluir para o que consideramos civilização ou seres inteligentes. Será só uma coincidência que a ciência moderna e a teoria do alienígena tenham chegado à conclusão de que a vida terrestre veio das estrelas. Se bilhões de anos atrás uma raça extraterrestre viajasse pelo espaço, como poderia sobreviver no novo planeta? Seria esse o link perdido? Por milhares de anos, a humanidade tentou representar os seres que acreditavam terem vindo dos céus. Muitas dessas criaturas parecem ter características humanas. É comum que tenham 2 braços, 2 pernas, dedos e cabeça. Igual a nós. Os biólogos se referem a essa forma corporal como simetria bilateral. Simetria bilateral é simplesmente dividir alguma coisa no meio, em 2 partes. Lateral significa de alto a baixo, e os 2 lados são um reflexo exato um do outro. Se você dobrar isso ao meio, as partes se alinham. A simetria bilateral surgiu relativamente cedo na evolução dos animais, várias centenas de milhões de anos atrás. Ser simétrico bilateralmente permite que o animal seja mais delgado e desenvolva uma cabeça, e assim ele desenvolve um cérebro. Isso certamente aconteceu nos vertebrados. Praticamente a boca fica em uma das pontas e depois existe um desenvolvimento progressivo. Isso parece ter levado a muitos progressos. Quando se olha mais de perto, dá para ver muitas vantagens nisso. Ter 2 braços e 2 pernas que trabalham juntas realmente traz muita mobilidade, equilíbrio e velocidade. Ter olhos em 2 lados separados realmente cria uma visão mais aperfeiçoada. Os predadores usam os 2 olhos independentemente e conseguem um grande campo visual. Os animais que são caçadores têm os olhos mais na frente e têm boa percepção de profundidade para acertar o animal que está sendo caçado. Se é verdade que os alienígenas se parecem com os seres humanos, poderia haver também semelhanças genéticas? Nós poderíamos ser parentes? Em 2003, o governo americano anunciou que o projeto Genoma Humano tinha identificado todos os 25 mil genes no corpo humano. Pela primeira vez, os cientistas tinham um mapa da estrutura genética dos seres humanos. Os genomas humanos são aqueles transmitidos dos pais aos filhos. Cada genoma humano, isto é, o que recebemos de nosso pai ou do que recebemos de nossa mãe, tem 3 bilhões de letras, bilhões de componentes. Todos pensavam que abriríamos muitas possibilidades para estudar a hereditariedade humana e talvez para a medicina e para outras aplicações. Em 2006, os pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, descobriram uma área do genoma que chamaram de HAR1, que parece ser única aos seres humanos. Os cientistas acreditam que o gene HAR1 tem um papel crucial no desenvolvimento do cérebro humano e é um elemento crucial que nos separa dos outros animais. Mas de onde ele veio? Será que os seres humanos desenvolveram esse gene com a evolução? Ou será que ele veio de outro planeta? Francis Crick, o cientista britânico que ajudou a descobrir a estrutura do DNA, acreditava que os genes humanos não evoluíram ao acaso. Crick não achava que, no período de cerca de 600 milhões de anos desde a formação do planeta até o momento em que foi possível sustentar a vida, houvesse tempo suficiente para que o DNA evoluísse por acaso. Essa é uma molécula muito complicada. Crick criou uma analogia.
Seria mais provável montar um avião a jato plenamente funcional se um furacão passasse por um ferro velho do que montar a molécula de DNA, por acaso em um tipo de sopa primordial em 5 ou 6 milhões de anos. Isso é impossível. Porém, se essa molécula não poderia evoluir ao acaso, como ela foi criada? Será que foi colocada aqui de propósito? A questão não deve ser os extraterrestres parecem com a gente, nem como são os extraterrestres, mas nós nos parecemos com os extraterrestres? Porque, segundo a teoria do astronauta antigo, muito tempo atrás, os extraterrestres vieram e, por meio de uma mutação planejada de nossos genes, nós é que nos tornamos humanos. É possível que haja informações em nosso DNA sobre a evolução humana ter sido ou não manipulada. O DNA está quase mapeado, mas nós só entendemos 5% da informação que ele contém. Os geneticistas determinaram que só é preciso 5% para clonar um ser humano e que 95% do material genético que temos em nosso corpo não é nada mais do que lixo genético. Porque está tudo lá, devem existir partes do DNA que não têm uma função óbvia atual. Talvez sejam sobras de alguma coisa que foi usada no passado, como é o caso do nosso apêndice. Esse lixo genético poderia ser a chave para a evolução dos seres humanos. Algumas pessoas sugerem que a decodificação do DNA trará informações incríveis sobre nossa origem. Será que isso provaria que alienígenas tiveram um papel importante em nosso desenvolvimento? Se, hipoteticamente, você quisesse gravar uma mensagem eterna que poderia ser decodificada por uma criatura que desenvolvesse inteligência suficiente para decodificá-la, então o lugar para colocar essa mensagem não seria um monumento nem um texto que poderiam ser destruídos, mas, na verdade, o DNA da própria criatura. Recentemente foi descoberto que o DNA é um meio de gravação com poder quase ilimitado. Seria tecnicamente possível gravar todo o conhecimento de uma civilização no DNA de nosso corpo. Só seria preciso um modo de acessar essa informação. Acho que temos algo. Toda a humanidade em nossos genes. Em algum lugar de nossos genes está codificado que os extraterrestres estiveram aqui milhares de anos atrás. Mas uma pergunta persiste. Se os alienígenas visitaram a Terra milhares de anos atrás, como chegaram aqui? Quando procuramos respostas no passado, estamos olhando o lugar errado. Deveríamos buscar a resposta em nosso futuro. Os cientistas concordam que a maior possibilidade de encontrar vida alienígena é em planetas como o nosso. E as descrições dos extraterrestres são bastante similares às dos seres humanos. Alguns partidários da teoria do astronauta antigo chegaram a uma conclusão surpreendente e sugerem que os alienígenas, na verdade, são humanos. É estranho que muitas dentre as descrições dos alienígenas sejam realmente de humanoides. E isso traz uma possibilidade interessante. Uma ideia que tem sido discutida é que eles não sejam extraterrestres, mas sim viajantes do tempo vindos do futuro. Eles podem ser nós, de 1000, 2000 ou 10 mil anos depois. Vamos supor por um momento que daqui a 10 mil anos neste planeta, se sobrevivermos, a viagem no tempo seja possível e que, como na máquina do tempo de H.G. Wells,
eles possam ir para o futuro ou o passado. Então vamos supor que daqui a 10.000 anos nós decidimos voltar para nos ver. Talvez tenham mudado fisicamente. Podem se parecer com os alienígenas cisas ou ter outra forma. Pode bem ser que os astronautas antigos não sejam criaturas de outros planetas, mas viajantes no tempo, vindos de 2720 em uma máquina do tempo. A viagem no tempo é um conceito essencial na ficção científica. Mas seria possível que seres humanos reais se transportassem no tempo com a tecnologia atual? Isso nos permitiria cobrir as grandes distâncias espaciais. Se eu viajasse perto da velocidade da luz, eu poderia chegar ao ano 3000 em alguns anos. Teria de chegar muito perto da velocidade da luz, mas seria viável. Isso não é uma teoria, mas sim física real. E podemos demonstrar esses efeitos de viagem no tempo. Seria possível chegar mais rápido ao futuro viajando perto da velocidade da luz. O conceito de viagem no tempo foi proposto por Albert Einstein em 1905 em sua teoria da relatividade especial. A teoria do astronauta antigo diz que astronautas nos visitaram há muito tempo, vindos de outro lugar. A tecnologia necessária para isso seria similar ao que temos hoje. Sabemos que a relatividade especial é uma lei da física que existe em todo o universo. Os astronautas antigos que viessem até aqui poderiam percorrer grandes distâncias sem envelhecer muito em relação ao seu planeta de origem. Pois ao viajar perto da velocidade da luz, o tempo irá ficando cada vez mais lento, bastante para quando voltar centenas, milhares ou milhões de anos terem passado. Uma limitação desse método de viagem é que, como a nave tem massa, ela não poderá atingir a velocidade da luz. A redução de velocidade resultante irá aumentar em muito o tempo necessário para cruzar o universo. Existem muitas teorias sobre como os extraterrestres chegaram aqui. Como se o sistema de propulsão os trouxe ao planeta Terra. Com certeza eles não vieram aqui do modo em que nós vamos ao espaço. Eles não chegariam aqui. Encontraram outras formas, ou desenvolveram uma nova forma de propulsão, ou conseguiram viajar através dos buracos de minhoca no universo, como eu creio. Isso os colocaria instantaneamente aqui. A ideia dos buracos de minhoca foi proposta em 1935 por Albert Einstein e seu colega Nathan Rosen. Eles começaram a explorar a possibilidade de que o espaço e o tempo pudessem se curvar e criar um atalho para a viagem no tempo. Os buracos de minhoca não foram detectados. Eles são uma estrutura postulada no espaço. E pegar uma folha de papel, dobrá-la na metade e então conectar essas duas partes que acabaram se formando. Pensamos que um buraco de minhoca é alguma coisa assim. O espaço é entortado e é uma conexão entre duas partes diferentes do espaço. Temos previsões, teorias sobre eles, mas ainda não os encontramos. Não viajaríamos mais rápido que a velocidade da luz, só pegaríamos um atalho. Não é preciso ir na velocidade da luz e viajar por anos-luz até algum lugar. Literalmente, passamos por um buraco de minhoca e pelo hiperespaço e pronto, chegamos lá. Se houver um buraco de minhoca no espaço, ele pode, em princípio, ser uma máquina do tempo. E assim, a viagem para o passado e a viagem para o futuro seria possível. O problema é encontrar o buraco de minhoca. Não é concebível que os buracos de minhoca surgissem no Big Bang e se expandissem com tudo mais. Eles podem existir no universo e serem adaptados para formar uma máquina do tempo. Se acabássemos descobrindo que podemos fazer buracos de minhoca, isso aumentaria a extensão explorável no espaço e aumentaria a probabilidade de que duas civilizações, ao mesmo tempo, com a tecnologia certa, se comunicassem uma com a outra. Embora seja teoricamente possível, a viagem por buracos de minhoca ou na velocidade da luz ainda é impossível para nós. Usando métodos modernos de propulsão, levaríamos 70.000 anos para chegar à estrela mais próxima.
Nossos foguetes mais rápidos são muito lentos e insignificantes. Estamos falando sobre 1/100º da velocidade da luz, com sorte. Qualquer objeto que lançarmos para fora do sistema solar levará milhares de anos para chegar à estrela mais próxima. Acredite se quiser, mas com 4 bilhões e 600 milhões de anos, nosso sistema solar é um dos mais jovens no universo. Se houver civilizações em outras galáxias, será que são mais avançadas do que as da Terra? Será que estão à nossa frente na capacidade de viajar pelo espaço e pelo tempo? Para que os extraterrestres viessem aqui, atravessando as distâncias no espaço até nosso planeta, eles claramente teriam tecnologias muito avançadas em relação ao que temos hoje. Para ir de um sistema solar para outro, em vez de aumentar a velocidade como em Jornada nas Estrelas, seria preciso viajar como em Guerra nas Estrelas, onde se salta pelo hiperespaço, indo de um sistema solar a outro instantaneamente. Só porque nós não podemos viajar de uma estrela para outra, isso não quer dizer que outra sociedade mais avançada também não possa. Eu acho que somos muito arrogantes ao dizer, como não podemos fazer isso, outra civilização mais avançada também não pode. Então, sabe, temos que parar de nos considerar como o auge da criação, porque não somos. Seres celestiais. Visitantes dos céus. Divindades que desceram do paraíso para interagir com os homens. Essas histórias poderiam ser a base para a crença dominante de que algo maior do que nós mesmos, além de nosso mundo, criou o universo que conhecemos. Quase todas as grandes religiões do mundo baseiam-se em histórias de seres celestiais que vieram à Terra. Muitos milhões de pessoas aceitam essas lendas como suas crenças mais preciosas. Desde os primeiros desenhos nas cavernas até as imagens de Roswell, vemos a interpretação de extraterrestres ou deuses que vieram a nosso planeta. Em muitas tradições, existe algo que vem dos céus. Existe uma escada para o paraíso, um redemoinho ou a descida de um anjo. Às vezes, o encontro é bem perigoso. Como seria apropriado a algo incrível, maior e mais poderoso do que nós? Geralmente é inesquecível. Muitos dos mitos são muito mais específicos e falam mesmo sobre deuses que vieram fisicamente à Terra, aterrissaram e fizeram milagres e mostraram às pessoas como viver. Se os visitantes vieram das estrelas, é possível que tenham mudado o modo de pensar dos povos antigos? Será que deram um impulso intelectual às civilizações pré-históricas? Poderia ser esse o motivo de tantas culturas diferentes construírem monumentos tão grandes e duradouros? É como se o homem primitivo acordasse uma manhã e dissesse: "Ei, encontrei esse conhecimento e sei fazer ferramentas e agora vou construir muitas coisas." Não acho que aconteceu assim. Acho que os outros vieram a esse planeta e começaram a ensinar as pessoas que estavam começando a evoluir. Mas uma coisa em que eu não posso acreditar é que os homens das cavernas da época basicamente criaram todo esse conhecimento do nada. Em todo o mundo, temos descrições concisas em textos antigos que dizem, palavra por palavra, que alguns seres vieram dos céus.
É como se um Big Bang intelectual, um Big Bang de conhecimentos ocorresse em vários momentos do tempo. E esses vários períodos de tempo quase sempre se relacionam com algum tipo de descrição de deuses descendo dos céus. Eu acho que esses foram momentos muito importantes em toda a história humana. E não é um momento ligado à evolução física, nós já tínhamos o equipamento. É como se algo acontecesse com nossos programas nesses momentos. E acho que isso é muito intrigante na história humana. Para os partidários da teoria do astronauta antigo, tudo está resolvido. Eles acreditam que os alienígenas visitaram as civilizações antigas milhares de anos atrás. Seria possível? Será que os extraterrestres são responsáveis pelos mitos sagrados das primeiras civilizações humanas? Será que alteraram o nosso DNA? Será que os seres humanos são alienígenas vindos de outro planeta ou mesmo de outro tempo? Os homens continuam em busca de resposta para as perguntas que permanecem. Se vieram aqui, qual era a missão deles? A Terra é o nosso lar, mas com condições perfeitas para a vida, poderia ser um farol para outras civilizações inteligentes que habitam nosso universo. Eu acho que existe vida simples, como bactérias e micróbios em outros planetas. Acho que vamos encontrar isso. E quem sabe, talvez um dia encontremos algum outro planeta que possa sustentar a vida, no qual as pessoas tenham evoluído por um longo período e onde elas também olhem para as estrelas, pensando se existirá alguém lá fora ou se estão sozinhas. Qual pergunta mais importante podemos fazer sobre nós e nosso lugar no universo? Existe vida em outro lugar do universo ou somos só nós? Eu acho que essa é uma das perguntas mais fascinantes e somos afortunados por viver em um tempo em que podemos estudar essa questão cientificamente e realmente tentar obter respostas. Podemos chegar à conclusão de que algo muito estranho está acontecendo neste planeta. E também, se estiver vindo de fora deste sistema, então somos visitados por algo que tem alguma inteligência por trás. No final, a verdade sempre vence. E já vimos isso na história. Quando algumas teorias ou ideias científicas que eram consideradas impossíveis foram demonstradas como verdadeiras. Então, eu tenho a convicção firme de que o mesmo acontecerá com a teoria dos alienígenas do passado.